Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje eu trouxe aqui basicamente um desenho em que eu resolvi refazer a logo do Reino Dourado e também a logo no sentido do perfil também. Porque, enfim, tem duas logos que a gente vai fazer aqui. E aí eu vou explicar um pouco sobre elas também, tá? Pra ver se ajuda vocês a compreender mais a situação. Enfim, basicamente, nesse exato momento, eu estou fazendo o brasão, né? Acho que é melhor dividir entre brasão e logo pra vocês entenderem, que aí são palavras diferentes, que aí fica mais fácil pra vocês. Enfim, tô fazendo primeiramente o brasão do Reino Dourado, que normalmente eu utilizo o brasão como foto em todas as minhas redes sociais, né? Então, ela é a principal. Mas a gente tem a logo do Reino Dourado, que agora falando não no sentido da história do Reino Dourado, e sim no sentido da marca Reino Dourado, que, enfim, são diferentes mesmo sendo a mesma coisa. Acho que é a mesma coisa de eu tentar explicar pra vocês que o meu nome é Meg, mas meu nome de verdade não é Meg, mas o nome da minha personagem principal é Meg, e às vezes quando eu vou falar sobre a personagem Meg, eu acho que confunde a cabeça de vocês. Tipo, meu Deus, ela tá falando dela ou da personagem? Enfim, é quase a mesma coisa. Tanto a marca Reino Dourado, que ainda tá em processo. Processo de crescimento. Quem sabe um dia seja mais conhecida por aí. Mas enfim. Por enquanto, a marca se chama Reino Dourado e a história também se chama Reino Dourado. Então, duas coisas com o mesmo nome. Olha só que engraçado. Pois é. E no brasão Reino Dourado, a gente tem aquele símbolo lá no meio, que eu acho que eu já expliquei pra vocês de onde ele veio, quando eu expliquei pra vocês lá no vídeo mostrando o caderno, né? O livro Reino Dourado que eu escrevi há um tempo atrás, dentro de um caderno. Enfim, tá aí no perfil o vídeo, caso você queira entender mais sobre Reino Dourado, tá lá no vídeo, tá bom? Enfim. Temos esse símbolo no meio que, enfim, não tem bem como a gente dar um nome pra ele. Enfim, acontece. Que é esse que eu tô pintando aí, tá vendo? Esse treco aí? Pois é o símbolo. Ele é utilizado no centro do brasão da história do Reino Dourado, mas ele também é o símbolo utilizado para a marca Reino Dourado, entendeu? Um rolê bem grande, mas enfim. No final desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês toda a trajetória do brasão do Reino Dourado, né? Que eu tenho ele desenhado desde 2019, que é do caderno, que é do livro, enfim, que tá no vídeo. Bem confuso, né? Eu também achei. Enfim. E aí estamos aqui calorindo, fazendo de novo, porque esse último que vocês viram ali na janela de referência do Sprite, esse aqui, então, ele faz 2 anos de que eu desenhei ele, e eu acho que já tá na hora da gente poder refazê-lo, entendeu? Então, é pra isso que nós tá aqui, refazer esse negócio aí. E eu decidi não fazer o que eu fiz basicamente em quase todos os brasões, né, as fotos de perfil que eu já tive por aqui, que é fazer o brasão, e no fundo do brasão ter sempre as montanhas e o céu com nuvens lá no fundo. Porque normalmente as montanhas, o céu, enfim, eu estou tentando representar ali no fundo, sempre a minha humilde tentativa foi de tentar representar a cadeia dourada. Se você viu o vídeo do livro, você vai saber quem é a cadeia dourada, porque lá no vídeo tem os mapas. Enfim, eu estou tentando representar justamente aquele montaréu de montanha que tem naquele mapa. Ali no fundo, às vezes eu coloco como se fosse noite, né? Meio roxo, às vezes não. Enfim, o que importa é que tem umas montanhas lá no fundo e uns trecos roxos lá e nuvens, porque eu amo nuvens. Enfim. E eu sempre tentei fazer desse jeito e tudo mais, né? E sempre ficou bem bonitinho. E vocês sabem que a cor, né? Enfim, que representa Reino Dourado, mesmo que o nome tenha dourado no nome, que faria sentido se a cor representante fosse uma cor dourada, um amarelo, algum tipo de tom de laranja. A cor que representa é roxa, tá? Bem diferente. Pois é. Por que roxo? Enfim, no início não tinha motivo, razão, circunstância do porquê ser roxo. Hoje eu consigo olhar e falar, acho que eu sei porque que é roxo. Acho que o meu subconsciente escolheu propositalmente. Mas se você pensar um pouquinho, o dourado ele é uma cor... um amarelo meio ocre, né? E se a gente colocar o roxo perto dele, você pode ver que ele dá um contraste bonito. Pois é, acabou que roxo ficou mesmo até pelo quesito do contraste, né? Enfim, dá pra escrever dourado em dourado e deixar o fundo roxo, que ele ainda se destaca de forma muito bonita. Enfim, então o roxo ficou bem representado sempre nas minhas
nas minhas ilustrações do Reino Dourado. Mas dessa vez eu resolvi fazer diferente, vocês vão ver no final. Talvez vocês se decepcionem. Mas eu quis fazer algo mais simples mesmo. Tanto porque é a foto de perfil, entendeu? Não aparece detalhes, basicamente por isso. Começa por aí, certo? Então eu não quis colocar muitos detalhes no fundo, nem nada assim do gênero. Eu falei, vamos deixar simples mesmo, tá ótimo, entendeu? Basicamente isso, a minha humilde opinião. Talvez quando eu lançar esse vídeo eu esteja mudando todas as logos em todas as redes, tá? Então talvez demore um pouquinho, mas depois que eu subir o vídeo no YouTube, porque eu já tô atrasada. Tipo, eu já tô muito atrasada aqui com vocês. E eu ainda tenho muito mais coisa aqui pra poder tá fazendo também. Inclusive... Enfim, não vou falar o que eu preciso fazer. Acho que isso não é de muito interessante pra vocês. Do nada eu começo a tentar organizar minha mente, porque minha mente, ela tá a 1000 aqui, mas ok. Enfim, fui colocando ali esses brilhinhos, né? Vocês podem ver que eu tô utilizando um outro brasão que eu coloquei ali do lado, que eu tô usando de referência pra eu lembrar como é que eu fiz os dourados, negócio ali. Aquele brasão que tá ali do lado, ele não vai ser utilizado pra nenhum fim de história e nem nada do gênero, tá? Esse brasão foi um brasão criado para eu e meu namorado, e eu criei esse negócio que, basicamente, na verdade, quem criou o design, ele deu toda a ideia, todo o Paranauê, foi meu namorado. Aí eu, basicamente, só tive que fazer, eu refinar e desenhar, basicamente isso. Mas a ideia inteira foi dele. Inclusive, obrigado, mozinho. Enfim... continuando aqui sobre o nosso brasão, vocês podem ver que minha forma de colorir metais está um pouquinho diferente do que épocas atrás, né? E eu acho que até melhorou, tá até meiozinho mais interessante, não sei, aí vocês que julguem por aí, mas eu acho que tá mais interessante, né? Eu tentei colocar, que eu cortei essa parte porque eu demorei minutos e minutos procurando... a textura ideal ali pro fundo. Porque nessa última que eu fiz, tinha uma textura quadriculada, mas a própria textura quadriculada tinha textura dela. Não achei. Rodei esse bispaint todo, não achei esse negócio de novo. Enfim, talvez tenha saído, não esteja mais por ali, não é mesmo? Enfim, então coloquei esse quadriculadinho aí. O meu pai, quando olhou, ele falou, não, ficou até melhor desse jeito, porque ele tá mais perceptível do que o outro, né? Inclusive, o que eu tentei fazer, algo que eu não fiz no outro, foi... Eu peguei essa malha quadriculada, né? Coloquei uma camada dela em multiplicar e a outra camada dela em adicionar. E aí eu só organizei os quadrados, né? Pra o adicionar não ficar em cima do multiplicar, enfim. E aí dá essa sensação aí que vocês estão vendo, né? O multiplicar bem mais forte e o adicionar, né, bem mais forte também. E a hora que a gente começa a ver, né, que quando tem um ponto de luz perto de um ponto escuro, os dois costumam ter um contraste lindo e maravilhoso, que é maravilhoso também. Enfim, uma coisa que eu não coloquei nesse brasão, que tinha ali no outro, aquela ideia de que parecia que tinha, sei lá, a minha ideia inicial, né, era essa, que tivesse como se fosse uma cúpula ali em cima, né, por isso que tem todo aquele brilho ali, aquelas faixas, aquelas bolas meio... Enfim, aquele formato ali que parece que tá, como fala? Refletindo alguma coisa, né? E nesse caso eu não quis fazer muito assim essa ideia. Então o que eu fiz foi deixar só esse reflexo dourado ali, meio que em torno ali na parte de dentro, pra não deixar tão assim igual tava no outro, né? Tive um rolê com esse símbolo aí do meio, porque assim... eu tenho uma imagem formada na cabeça dele, uma imagem 3D formada na cabeça dele. Não, na minha cabeça, na cabeça dele não, na minha cabeça. Enfim. E colorir isso é bem complexo. Bem complexo. Talvez um dia eu tente fazer isso numa massinha, numa escultura, alguma coisa, pra poder mostrar pra vocês como que eu imagino direitinho esse negócio aí. Mas... por enquanto, temos apenas a ilustração para poder estar fazendo isso. E foi um rolê eu tentar representar esse negócio, porque em teoria é como se ele fosse feito do metal ouro também e tudo mais. E é difícil. Eu vou dizer que é um trabalhinho. Eu queria muito fazer essas bolinhas bem, sabe, brilhantes, igual eu fiz ali naquela referência que eu tô usando ali no canto, que tá tipo assim, super lindo. Eu amei aquela, assim... A área favorita daquela minha ilustração que tá na referência, essa bolinha é a coisa mais linda que tem, entendeu? E eu queria tentar trazer a mesma ideia dela nesses rubis que tem aí.
enfim, não sei se eu consegui muito bem. Eu também não lembro qual foi a fórmula utilizada no primeiro, né? Enfim, então tentei dar os meus pulos aí. Inclusive, outra coisa bem interessante a ser dita, eu sei que o reino dourado se chama reino dourado, né? Em teoria, o metal, né, principal do reino dourado é o ouro, ok, isso nós já sabemos. E a pedra preciosa principal do reino dourado é o rubi, tá? É importante ser dito isso, porque aí eu preciso trazer pra vocês a outra parte importante. O reino negro é, tipo, meio que ao contrário, né? O metal principal do reino negro é a prata. E tem um porém, um entretanto, todavia, aí nesse rumo. A joia deles eu ainda não decidi. Eu queria muito que fosse uma joia roxa, porque na minha cabeça super combina. Mas uma joia preta também ficaria muito bonita, ia dar uma vibe bem legal. Mas enfim, eu vou decidir com o tempo, tá? Isso aí não bati o martelo. Enfim. E outra coisa importante, antes que vocês criem teorias, muito importante ser dito. Ser o metal do reino negro, o metal principal, assim, né? Enfim, ser o prata, não tem nada a ver com o que eu coloquei lá no Pinterest, caso você já tenha ido de curioso por lá, ver os meus personagens, que lá vocês vão ver que tá escrito, né? Ana Dourado, abre parênteses, prata, fecha parênteses. Não tem nada a ver com o Reino Negro, tá? Só um adendo. É porque houve uma separação de reinos ali na época da senhorita Ana, tá? E ela fazia parte do Reino Prata. Existia um reino chamado Prata, tá? Que também não tem nada a ver com o Reino Negro. Inclusive, o Reino Prata e o Reino Dourado era pra ter sido aliados, mas aí é outra história, eu não vou me adiantar muito. O importante é só vocês não ligar um ponto com o outro, que o nome do reino não tem nada a ver com o nome do metal, tá bom? Enfim. Tanto porque o nome do reino dourado não tem nada a ver com o fato deles utilizarem ouro, e sim com o fato deles plantarem muito arroz por aí. Trigo, desculpa. E aí é a hora que vocês vão ver, né? O fundo que eu fiz, que foi bem simples. Só taquei um aerógrafo laranja, uns trequinhos laranja pra lá e pra cá pra dizer que tem um movimento. E o fundo é preto. É isso, entendeu? Não coloquei nada roxo dessa vez. Eu não quis, não. Quis deixar preto mesmo. Eu achei que ficou da hora. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado também. Inclusive, aqui tá as nossas outras versões. A de 2019... Ai, troca o ano aí que eu não lembro mais. É 2020, acho que o outro é 2021 ou 22... Acho que 21, então o próximo é o 23 e agora o de 2025. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse resultado e até o próximo vídeo. Tchau!